Então eu queria convidar aqui, né, o pastor Edilson, pode subir aqui à frente, né? Okay? O Américo tirou. Vou pegar com ele já já. E os irmãos que estão na live, então, para vocês que estão aí ouvindo a palavra de Deus, está aqui o nosso irmão Edilson, pastor Edilson, que vai nos trazer a palavra hoje de manhã. Que Deus abençoe o senhor ricamente, irmão, tá? Bom dia. Como o pastor Gilberto tem me apresentado aqui, meu nome é Edilson, né? Faço parte de um movimento bastante conhecido, antigo também, né? Chamado Movimento dos Irmãos, assim é que ele é conhecido mundialmente. Mas aqui no Brasil, alguns conhecem como casa de oração, mas nem todas as casas de orações fazem parte dos irmãos, é importante frisar isso. Mas eu e o pastor Gilberto, nós temos feito uma amizade muito boa, graças a Deus, né? Estamos sempre nos comunicando. Eu acho que isso é importante para a obra do Senhor. Eu sou meio ruim para isso aqui. Espera aí. Aí deve ser assim. Pesadão, né? Se não der, não tem problema, eu seguro na mão. Muito bem. O que eu prefiro, né? O pedestal. Eu não tenho o hábito de ficar assegurando, né? Mas se não der também não tem problema, a gente dá um jeito aqui. O importante é que todos estejam me ouvindo. Então, como eu disse, é um prazer muito grande estar aqui com os irmãos. Nosso irmão, o pastor Gilberto, já tem nos ajudado em outras ocasiões também, com relação ainda quando a gente não tinha um salão. Uma vez ele cedeu o salão aqui para nós, fizéssemos um evento, parece que 2 vezes ou mais. Mas graças a Deus, de uns anos para cá, nós conseguimos também construir um salão, né? Amplo também, irmãos também como vocês, comprometidos com a obra e comprometidos com a palavra de Deus. Isso que é importante para nós. Irmãos, o que eu queria compartilhar com vocês nesse tempo é uma passagem que se encontra no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Vamos tirar aqui algumas lições para as nossas vidas. Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Aqueles que puderem se colocar de pé para fazermos a leitura da palavra. Versículo 1 diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam o mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono?
Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele lhe havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. Não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos orar. Querido Deus e Pai, queremos ao Senhor pedir as tuas bênçãos pela exposição da tua santa e bendita palavra, e o Senhor possa estar distribuindo conforme a tua vontade nos nossos corações aqui nesta manhã. Peço as tuas bênçãos, ó Pai, para esta igreja, que seja uma igreja sempre comprometida com o Senhor e com a tua palavra. Oramos e pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, podem se assentar. Falar um pouco a respeito deste livro do profeta Jonas, né? Embora o livro não identifique ele como o autor, mas a tradição atribuiu como Jonas sendo o escritor deste livro. Como indicado em 2 Reis capítulo 14, Jonas é chamado aqui de o filho de Amitai. Era um nativo de Gat-Hefer, um vilarejo a aproximadamente 5 quilômetros em direção a nordeste de Nazaré, da tribo de Zebulon. Seu nome, Jonas, significa pomba ou pombo. Falar um pouco o quanto seu caráter, ele é apresentado aqui para nós como alguém obstinado, um homem irritado, mal-humorado, impaciente, e por seu hábito de viver somente com o seu clã. Era uma pessoa até estritamente um pouco reservada. Politicamente, é óbvio que ele era amante leal de Israel, um patriota comprometido. Isso também foi uma certa relutância que fez com que ele não fosse pregar a cidade de Nínive. Religiosamente, ele era um profeta, ou melhor, ele professava um temor ao Senhor. Ele era uma pessoa temente a Deus. Como ele apresenta, ele mesmo fala de Deus aqui como o Criador do mar e da terra. Mas, infelizmente, esse certo temor que ele tinha, quando Deus deu a ordem para ele, ele retrocedeu. Ele não fez aquilo que Deus enviou. Por quê? Havia digamos assim, uma diversidade muito grande entre o povo de Nínive e o povo de Israel. Nesse período aqui, Israel estava próspera, estava colhendo muitos frutos que eles haviam plantado, e Nínive era um povo muito forte, e eles assolavam as pequenas nações.
E o caso aqui, Israel poderia ser a próxima. Então ele temia muito a isso. Nínive era um povo muito cruel. Eles se orgulhavam da grande matança que eles faziam. Era um povo que não temia Deus, era um povo que se orgulhava de prejudicar as nações. Isso fez com que o coração de Jonas houvesse essa relutância com relação a pregar a esse povo. Mas nós vamos ver que isso muitas vezes tem a ver conosco. Nós às vezes criticamos Jonas pela sua atitude, mas muitas das vezes nós também agimos assim. Gostamos de pregar somente para aqueles que são os nossos, aqueles que estão mais próximos de nós, os nossos amigos, os nossos parentes, temos a intenção em nosso coração de vê-los também crendo no Senhor Jesus. Mas e quanto aquelas pessoas cujo nós não temos contato nenhum, e alguns temos tido até como adversários, como é que nós vamos pregar para essas pessoas? Então há uma relutância também dentro de nós, assim como havia em Jonas, também há essa relutância em pregar para certas pessoas. Eu me lembro no tempo da minha conversão, há muitos anos atrás, aproximadamente quase 30 anos, eu conheci o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, coloquei a minha fé e confiança nele. Mas na minha vida de incredulidade, eu tinha vários inimigos que eu não podia estar junto deles em um ambiente. Se ele chegasse, eu saía. E agora, depois em Cristo, Deus me cobrou. Agora eu quero que você pregue para essas pessoas. Dá para sentir a relutância? Eu senti isso. Eu fiz como o Jonas também, Senhor. Eu poderia pregar para tantas pessoas, mas para essas pessoas, ele disse sim, são para essas. Com relutância, com aquele aperto no coração, mas eu fui. Eu me lembro que numa dessas ocasiões eu queria pregar, o Senhor tinha colocado no meu coração de pregar para uma pessoa que eu tinha ela na minha velha vida como meu inimigo. E Deus falou: quero que você pregue para ela. E eu cheguei na casa dessa pessoa, bati palma, não saía ninguém, bati palma. De repente eu comecei a ouvir uns gritos de uma mulher: socorro, socorro. Falei: o que está acontecendo? Alguém me ajude. Eu peguei e entrei lá na casa. Falei: Senhor, não sei, acho que eu vou ter que entrar. Eu estou ouvindo uma mulher gritando aqui. Eu entrei lá. Quando eu entrei, era a mãe desse rapaz que tinha feito muitos males para mim. Ela estava caída no chão, passando mal, e ela estava sozinha na casa. Ela disse: por favor, chame uma ambulância que eu estou passando mal. Aí eu fui até lá, chamei a ambulância, liguei para esse rapaz. Ela disse: eu vim aqui para conversar com o seu filho. Ele não está aqui, mas liga para ele, fala que eu estou passando mal. Eu liguei para ele. Quando ele me viu lá na porta da casa dele, ele assustou, viu a ambulância, falou: o que está acontecendo? Falou: olha, eu vim aqui para conversar com você, mas infelizmente, quando eu cheguei aqui, sua mãe estava passando mal e começou a gritar. Eu não tive outra atitude a não ser chamar a ambulância para ela. Outra hora a gente conversa. Esse rapaz, ele não sabia onde enfiar a cara. Ele disse: olha, eu esperava essa atitude de outras pessoas, menos de você. Aí eu aproveitei e disse: é porque agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus, e eu vim aqui para falar para você desse Deus que me amou, e eu não quero ser seu inimigo. Essa foi uma das experiências que eu tive, na minha conversão, e eu louvo a Deus por isso.
Mas muitas das vezes nós temos a relutância de pregar para pessoas em que nós temos como nosso inimigo. E essa não foi só a única pessoa. Eu preguei para outras pessoas também, cujo no meu coração, na minha velha vida, eu tinha ódio por elas. Tanto mal que essas pessoas haviam feito para mim. E a recompensa que eu ganhei foi muito boa. Deus me deu uma paz interior muito, muito forte, muito boa, né? E eu louvo a Deus por isso. Então, aonde Jonas estava até a cidade de Nínive, havia aproximadamente 800 quilômetros para que ele fosse percorrer até aquela cidade. Agora, pregar o arrependimento a um povo temido, um povo odiado, né? Era uma difícil missão. Era uma difícil missão. É muito mais fácil nós pregarmos para os nossos amigos, para os nossos parentes, mas cujo aquela pessoa, você sabe que já te prejudicou várias vezes, talvez até no seu trabalho. Como é que eu vou pregar para essa pessoa? É uma missão difícil. Mas Jonas estava bem consciente da vontade de Deus, e ele sabia que se ele pregasse o arrependimento, e ele conhecendo Deus, sendo Deus misericordioso, então Deus ia se arrepender do mal que disse que havia feito, que ia fazer. Porque Deus disse: vai até a cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia aqui, a sua maldade chegou até a minha presença, porque senão eu vou destruir essa cidade. E Jonas, conhecendo a vontade de Deus, conhecendo o Deus em que ele cria, ele disse: se eu for lá pregar, e vai que eles correspondem, vai que eles se convertem. Mas na verdade o coração de Jonas, ele não queria que houvesse reconciliação entre o seu Deus e aquele povo. Ele estava realmente torcendo para que Deus destruísse aquele povo. Ele queria ver o mal deles. Ele queria dizer: esse povo merece morrer. Esse povo merece a ira de Deus. Mas muitas das vezes nós também agimos assim. Quando vemos certas coisas que as pessoas fazem, nós também falamos assim: essa pessoa merece ir para o inferno. Olha quanta coisa ruim que essa pessoa está fazendo, merece ser condenado. Nós não temos a mesma compaixão, muitas das vezes, como o Senhor Jesus Cristo teve, chegando aqui nesta vida, né, neste mundo, olhando as multidões, diz que Ele se compadeceu delas, vendo elas perdidas como ovelhas que não têm pastor. Irmão, se o Senhor colocasse em nosso coração esse amor para com as almas, as pessoas estão aí fora morrendo, principalmente dessa Covid, né? Há tempos atrás nós não ouvíamos falar nenhum caso conhecido, né? Uma vez eu lembro que perguntaram para mim: você conhece alguém que está com Covid? Eu disse: eu não. Aí a pessoa respondeu: nem eu. Então estou achando que isso aí é uma invenção. Hoje, se me faz essa mesma pergunta: você conhece alguém que está com Covid? Eu disse: eu conheço. Você conhece alguém que morreu de Covid? Eu conheço. É uma realidade. As pessoas estão morrendo, e a maioria delas estão morrendo sem a salvação. E nós que somos quem conhece a verdade, quem pode salvá-los, sabemos da mensagem da cruz que pode salvá-los. Muitas das vezes nós fechamos a nossa boca, porque nós não temos muitas das vezes compaixão para com as almas. Então, Deus então estava tratando com esse profeta, né? Deus queria que realmente ele fosse obediente. Na verdade, o personagem principal aqui do livro não é Jonas, se bem que todos conhecem muito bem a história de Jonas, mas o personagem principal aqui é Deus.
E Deus queria mostrar para Jonas que Ele é soberano e Ele salva quem Ele quer. E nós temos que entender isso. Deus salva quem Ele quer. A nossa responsabilidade é pregar. Então eu vejo que Jonas é um pregador que não concordava com a sua mensagem. Dá para imaginar isso? A pessoa vai pregar uma coisa que ele não concorda. O coração de Jonas, ele estava querendo dizer: eu gostaria de pregar outra coisa aqui. Por isso que houve essa relutância dele pegar um navio e ir para Tarsis, aproximadamente 1.200 quilômetros da onde ele estava. Ele preferiu ir mais longe, lembrando que os judeus, eles odiavam o mar por causa de toda a história que eles têm. Falou de mar para eles, eles falavam: estou fora. Mas Jonas esteve disposto a enfrentar o mar para não fazer a vontade de Deus. É muito, muito triste. O livro também fala que o mar obedeceu a Deus, os marinheiros obedeceram a Deus, o peixe obedeceu a Deus, a planta obedeceu a Deus, o verme obedeceu a Deus, só o crente que não obedeceu a Deus. Que triste, né? Todos na história desse livro foram obedientes a Deus, menos o crente, Jonas. Esse é o que mais deveria ser mais obediente. Muito bem, versículo 1 e 2 diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então nós vemos aqui o chamado de Jonas, né? Deus enviou a Jonas para pregar a Nínive, que era a capital da Síria, o pior inimigo de Israel na época. Pior inimigo. É possível compreender, humanamente falando, por que Jonas se dispôs, mas para fugir. Humanamente falando, a gente compreende. Porque era um povo cruel. Os assírios, eles eram cruéis. Como é que eu vou pregar salvação? Como é que eu vou pregar arrependimento a esse povo que só faz o mal? Esses aí merecem morrer mesmo. O coração de Jonas era assim. Mas espiritualmente falando, nós não devemos pensar ou agir desta forma. Diz que os assírios, como eu disse, eram um povo muito cruel. Eles esfolavam seus inimigos, ainda vivos, e empilhavam seus crânios em montões, como se fossem troféus, exibindo a quantidade de mortos que eles haviam feitos. Diz aqui no versículo 3: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então Jonas desobedeceu a Deus, pegou um navio que ia para Tarsis, que era o sul da Espanha. Quanta disposição, quanta vontade Jonas se dispôs, mas não para servir, mas para fugir. Irmão, se nós tivéssemos a mesma disposição para poder servir a Deus, irmão, se nós tivéssemos esse mesmo desejo de enfrentar qualquer barreira para poder fazer a vontade de Deus, mas muitas das vezes nós não somos assim. Colocamos um monte de obstáculo para não fazer a vontade de Deus. Eu fico pensando, falando um pouco da minha velha vida, antes de eu conhecer Cristo como Senhor e Salvador. Eu tinha um desejo, eu tinha uma disposição muito grande para as coisas erradas, para as farras, para as baladas. E agora eu sou um salvo no Senhor Jesus. Qual é a minha disposição para fazer a obra de Deus? Sabe, coisas que nós temos que pensar. Quanta disposição nós tínhamos
para as coisas erradas. E agora, qual é a nossa disposição que somos salvos em Cristo? Eu não tenho dúvida disso, que a nossa disposição tem que ser ainda maior. Ainda maior. E Jonas, infelizmente, ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. E lembrando mais uma vez, né, a obediência do mar, a obediência dos marinheiros, a obediência do peixe, a obediência da planta, do verme, mas não o crente. Ele não estava disposto a obedecer a Deus. Mas nós chegamos lá no versículo 4, que diz: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegamos ao ponto aqui, a grande tempestade no meio do mar. Isso me faz pensar daquele salmo, né? Salmo 139, versículo 7 diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Há algum lugar que possamos fugir da presença de Deus? Não. Jonas achou que sim. Mesmo ele conhecendo Deus, né? Mesmo ele sabendo da onipresença de Deus, ele achou que poderia fugir. Pegou um navio, foi para Tarsis. Mas Deus disse: da minha presença ninguém foge. Deus então promoveu aquela grande tempestade, ao ponto de que os marinheiros começaram a entrar em pânico. E Jonas, diz a Bíblia, dormia profundamente. Eu acho que esse dormir profundamente mostra também como é que estava a vida de Jonas, espiritualmente falando. Muitos crentes estão exatamente dessa forma, dormindo. Enquanto muitas coisas estão acontecendo em nosso redor, muitos crentes dormem espiritualmente falando. Nós temos que estar atentos com relação aos eventos que têm acontecido em nosso redor. E Jonas, sem preocupação nenhuma, os marinheiros todos com medo, né? Medo de perder a vida, medo que o navio pudesse afundar, e Jonas dormindo profundamente, como se eu não tenho nada a ver com isso. Mas na verdade ele sabia muito bem que aquela tempestade foi exatamente por causa dele, né? Toda a agitação e pânico, os marinheiros fizeram uma reunião de oração de caráter emergencial. Dá para imaginar isso? Está todo mundo com medo, aquele pânico, nós vamos morrer. Gente, vamos orar. Vamos fazer uma reunião de oração aqui. E cada um clama ao seu Deus. Se tivesse alguém ali que não tivesse nenhum Deus, arrumava de última hora. Mas ninguém queria morrer. Eu penso que naquele momento ali não havia nenhum ateu. Aliás, o ateu existe até que o pitbull, ele está preso na corrente. Depois que soltou, ele vai dizer: ai meu Deus. E naquele momento não havia nenhum ateu. Todo mundo começou a clamar ao seu Deus. E Jonas dormindo profundamente. Eu vejo que nesse ponto aqui também, Jonas, ele está representando aquele cristão que não participa das reuniões de oração. Ele acha que não tem importância. Eu posso ir em outras reuniões, mas a reunião de oração é sempre a mesma coisa, né? Vai lá, cada um apresenta o seu pedido e tal. Mas é uma reunião extremamente importante.
E Jonas, ele está mostrando que ele era um crente aqui que não dava valor à reunião de oração. Foi então que o chefe lá daquele navio foi conversar com ele. Você não tem um Deus, não? Está todo mundo clamando ao seu Deus. Você não tem um Deus, não? E Jonas sabia que o único Deus que poderia acabar com tudo aquilo era o Deus dele. Aí começaram a dizer: quem é você e de que povo és tu? E eles lançaram sortes, era uma prática comum naquela época. Hoje a gente não se usa mais essas práticas. Até mesmo em Israel eles lançavam sorte. Hoje nós temos a palavra de Deus como nosso guia de orientação. Não precisamos lançar sorte. Não sabemos de que forma, mas eles lançaram sorte. E a sorte caiu sobre Jonas. E viram que o problema estava com ele. De onde você vem? De que povo és tu? Ele diz: eu sou hebreu, temo ao Senhor que fez o mar e a terra. E com essas palavras, e ele expôs aos marinheiros, ele expôs todos aqueles que estavam ali, disse: olha, é por minha causa que vos sobreveio essa tempestade. O problema sou eu. Nesse ponto aqui eu vejo que ele foi positivo, porque é importante que quanto o cristão reconheça que o problema é ele. Eu sou o problema aqui, ao invés de ficar: olha, eu não sei o que está acontecendo não, sabe, está acontecendo umas coisas, mas não tem nada a ver com isso não. Mas ele assumiu: o problema sou eu. Eles não tiveram outra escolha a não ser pegar Jonas, e Jonas disse isso: lançai-me ao mar, e o mar se aquietará da sua fúria. Pegaram Jonas, jogaram. No mesmo instante, diz a Bíblia, que o mar cessou da sua fúria e os marinheiros ali estavam salvos. Parece ali, e depois eles começaram a oferecer sacrifícios, não aos seus deuses, mas o Deus de Jonas. Se houve uma conversão ali entre os marinheiros, não sabemos, provavelmente. Mas que mau testemunho Jonas deu ali, sendo ele o único que poderia resolver toda aquela situação, o testemunho que ele poderia dar entre todas aquelas pessoas. E até ele tomou uma bronca deles: que é isso que fizeste? Você está fugindo do seu Deus? Que é isso? Conhecemos bem a história, e diz a Bíblia que Deus enviou um grande peixe, e ele esteve 3 dias e 3 noites ali, no ventre daquele peixe. Na verdade, esse peixe não foi para poder punir a Jonas, mas foi um livramento de Deus. Deus estava livrando ele, e lá no ventre daquele peixe, ele começou a orar e conversar com Deus. Deus então fez com que aquele peixe vomitasse Jonas. E Deus estava dizendo agora para Jonas: Jonas, vamos começar de novo? E pela segunda vez a palavra de Deus veio a Jonas: Jonas, filho de Amitai. E diz a Bíblia que Jonas se dispôs para ir para Tarsis. Quantas coisas ruins podem acontecer conosco se nós estamos em desobediência a Deus? Quantas coisas ruins podem acontecer conosco se nós não estamos dispostos a fazer a obra de Deus? A obra que Deus tem para mim, sou eu que tenho que fazer. A obra que Deus tem para você, é você que deve fazer. Deus pode levantar outras pessoas, Ele pode, Ele faz isso. Mas aquele trabalho era seu. Aquele trabalho era meu. Assim Deus também dá um chamado, Ele dá um trabalho para cada um. Porque Deus não nos chamou simplesmente para ganharmos a salvação e não mostrar o quanto nós amamos Ele, servindo. Mas Deus quer que nós sejamos não somente salvos,
mas também servos dele. Deus quer pessoas que têm comprometimento com a sua obra. Jonas agora se dispôs para ir agora pregar para a cidade de Nínive, percorreu toda a cidade, houve uma comoção geral, né? E aliás, algumas pessoas acham que o livro de Jonas não é real, é apenas como se fosse uma parábola, uma ilustração. Eu já vi pessoas dizendo isso, exatamente por causa de muitas coisas que acontecem nesse livro, né? Que leva a pessoa a dizer, mas como pode acontecer isso? Uma cidade inteira se converter de uma só vez. Como é que pode um peixe engolir um homem? Uma planta crescer no mesmo dia e um verme matar aquela planta, sabe? São eventos assim que, humanamente falando, é difícil de acreditar, mas nós cremos porque é a palavra de Deus. Eu me lembro de uma senhora, quando disseram para ela, a senhora realmente acredita que esse peixe engoliu Jonas? Ela disse, eu acredito porque a Bíblia está dizendo. E se a Bíblia dissesse ao contrário, falando que o homem, Jonas, engoliu o grande peixe, eu ia acreditar também, porque é a palavra de Deus. Assim tem que ser a nossa fé, né? Então aquele homem, ele foi, pregou a palavra, esse povo se converteu, houve jejum, houve arrependimento, eles corresponderam. Jonas poderia voltar para sua terra e dizer, a minha missão eu fiz, amém, houve conversão, louvado seja o nome de Deus, estou muito feliz com essa empreitada que o Senhor me deu. Mas não foi assim que Jonas fez. Diz a Bíblia que Jonas se desgostou. Ele disse, Senhor, eu sabia, está vendo? Por isso que eu não queria vir aqui pregar todo aquele mal que eu achava que o Senhor fosse derramar sobre eles. Eu não queria pregar o arrependimento, eu queria vir aqui só para avisá-lo, olha, Deus vai destruir vocês e mais nada, não há oportunidade. O desejo de Jonas era esse, e agora houve conversão, houve arrependimento. Ele diz, por isso que eu não queria vir aqui, Senhor. E Jonas ficou de uma forma que ele disse, olha, é melhor morrer do que estar vendo isso. Tamanho era o desejo, o ódio no coração que ele tinha para com aquele povo. E Deus, conversando com Jonas, disse, Jonas, você não sabe o que você está falando. Em outras palavras, espera para ver. Aí Jonas subiu a um lugar alto, e Deus fez crescer uma ramada ali para ele, e ele ficou assistindo, digamos assim, de camarote. Talvez a mente de Jonas estivesse pensando, quem sabe Deus ainda não muda, Quem sabe eu não entendi, mas Deus ainda vai derramar a ira sobre esse povo. E Jonas ficou lá observando, viu que não aconteceu nada, porque quando há arrependimento, quando há conversão, Deus disse, dos seus pecados jamais me lembrarei para sempre. E Deus estava perdoando aquele povo. Jonas se desgostou de uma forma. Aí então Deus mandou um verme, matasse aquela planta onde estava fazendo sombra para Jonas. E Jonas ali então ficou irado mais uma vez. Senhor, desse jeito não dá mesmo, já basta a conversão desse povo. E agora ainda o Senhor vem e mata essa árvore aqui, esse verme vem e mata essa árvore. É melhor eu morrer, porque a minha vida não está valendo para nada. Deus disse, Jonas, o que te custou para que nascesse essa planta? O que você fez? Nada.
Você está tendo mais compaixão por essa planta que não te custou nada do que por essa cidade onde há cerca de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Provavelmente crianças. Estima-se que lá em Nínive havia aproximadamente 500 a 600 mil pessoas. Você está tendo compaixão com planta do que com essas pessoas? Veja a inversão de valores. Mas se nós olharmos aos nossos dias, é exatamente essa atitude que o ser humano tem tido. Mais amor para com os vegetais, mais amor para com os animais. Eu amo animal. Eu tenho um animal em casa. Se eu morasse em um lugar espaçoso, eu teria vários. Mais amor para com os animais e menos amor para com o seu próximo, menos amor para com o ser humano. Gasta-se mais dinheiro, com o seu animalzinho, faz aniversário, faz festinhas, chama a pessoa, e pet shop, e um monte de coisa, mas não investe nada na salvação de uma alma. Nós estamos vivendo em uma inversão de valores muito grande. E Deus então começou a trabalhar com Jonas. O livro de Jonas, ele termina com um ponto de interrogação. Capítulo 4, versículo 11 diz: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Esse livro termina com um ponto de interrogação. Nós não sabemos, Provavelmente Jonas voltou para a sua terra com uma outra mentalidade, eu espero, Mas quem tem que responder a esta pergunta, acho que Deus deixou aí, terminando o livro com um ponto de interrogação, nós é que temos que responder. Qual será a nossa resposta à pergunta que Deus deu? Qual será a nossa atitude ao chamado de Deus? Qual vai ser a nossa atitude com relação às almas perdidas que estão aí fora? Muitas pessoas estão perdendo a vida sem a salvação. E nós sabemos quem pode salvar, mas muitas vezes nós fechamos a nossa boca. Aquilo que Jonas achava que fosse seu fim, na verdade, era um começo. Não podemos fugir da presença de Deus, temos que parar com isso. Aquilo que Deus deu para você fazer, ninguém vai fazer. Deus fala conosco no meio da tempestade, Ele está no controle de todas as coisas. Deus é Senhor de todos os eventos, até mesmo sobre essa Covid-19. Deus controla, Ele sabe, Ele está vendo. Nada fugiu do seu controle, Ele é soberano. Assuma o seu compromisso diante de Deus. Faça como Jonas, assuma a sua culpa diante de Deus. Quando ele disse: eu sei que por minha causa vos sobreveio esta tempestade. Deus é Senhor das circunstâncias, Ele é soberano. Deus, na sua compaixão, vai atrás daqueles que lhe desobedecem. Irmãos, essa é uma reflexão. Há outras lições que nós poderíamos tirar daqui desse livro tão importante, mas eu creio que para nós nessa manhã é suficiente para que Deus fale nos nossos corações, que possamos ter compaixão para as almas, não somente por aqueles a quem nós amamos, não somente para aqueles em quem está próximo de nós, mas até mesmo por aqueles que nós vemos como inimigos, talvez não nossos inimigos, mas inimigos da sociedade. Por exemplo, os presidiários são pessoas odiadas, aqueles viciados, aqueles que vivem a sua vida em prostituições, esses também precisam ser salvos.
porque o amor de Deus também é para eles. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade.